Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira e convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. Hoje temos a satisfação de receber o economista Igor Moraes, que por mais de 2 décadas tem se dedicado à indústria gaúcha, à academia e ao mercado financeiro. Foi economista-chefe da Fiergs entre 1999 e 2011, orientando o setor em diferentes ciclos econômicos. No setor público, presidiu a Fundação de Economia e Estatística. No mundo empresarial, fundou a Vulkin, especializada em gestão de recursos e investimentos. Como professor de econometria, compartilha sua experiência sobre estatística e inteligência artificial aplicada às finanças, além de seguir prestando consultoria em entidades empresariais. Então, Igor, atualmente também assessora o Sindicato de Metal Mecânica de Caxias do Sul. Então, Igor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, colaborando com este projeto. Daiane, eu que agradeço. São 30 anos conversando com a revista e a gente discutindo sempre o amanhã do Rio Grande do Sul. Então, para essa discussão, falar dos últimos 10, nada melhor do que realmente a gente estar aqui nesse ambiente. Porque, olha, foi uma década muito diferente das outras. Sim, e eu queria justamente isso, do seu ponto de vista, essa discussão desse futuro mais resiliente é relevante para o Estado a partir de que ponto? Algumas transformações, elas marcaram o Rio Grande do Sul do ponto de vista social e econômico. Se a gente voltar no passado, todo mundo vai falar do polo petroquímico, todo mundo vai falar da instalação da GM. Isso, do ponto de vista econômico, mudou nossa matriz produtiva. Mais recentemente, a instalação do polo de produção de madeira e celulose. Ele é realmente muito importante. Obviamente, a consolidação do metal mecânico em todo esse processo. Mas transformações como, por exemplo, a gente viu nessa década com a enchente, tá? Ela tem um impacto social e ele é muito forte. E eu até me lembro de muitas vezes conversar com alguns empresários em outros estados e eles relatarem receber currículos de pessoas do Rio Grande do Sul. Tamanho é o problema que isso causa um problema social. A gente pode abordar um pouco, Sim. Porque tem uma relação de algo que, nessa transformação, poucos se dão conta, mas o empresário está se dando conta, que é do processo não só de imigração, mas de envelhecimento e poucos nascimentos no Rio Grande do Sul. Então, a questão da demografia, para usar aquele termo, que a Europa já enfrenta esse problema, os Estados Unidos enfrenta em menor magnitude, o Japão, a Ásia como um todo, inclusive a China. Então, essa transformação em curso ela é mais silenciosa, ela não chama tanta atenção, mas ela já está nesses 30 anos. Tá? Agora, além da enchente, a pandemia pegou todos os estados. A enchente ela foi especificamente nossa. Então, trazendo em perspectiva mudanças socioeconômicas para o Rio Grande do Sul, essa última década foi uma combinação explosiva. Sim, entre 2015 e 2016, quando esteve na presidência da Fundação de Economia e Estatística, a economia gaúcha enfrentava uma grande dificuldade fiscal, conjuntural. Como a produção de dados e previsões da Fundação sob a sua gestão buscou subsidiar decisões de ajuste fiscal no Rio Grande do Sul? Veja bem, quando eu entrei na Fundação de Economia e Estatística, que foi extinta em 2018, se não me falha a memória, 2017, o grande desafio era fazer essa percepção.
a entidade já produzia diversas estatísticas, dentre a mais conhecida, o PIB do Estado, em consonância com as questões metodológicas da construção do PIB no ambiente nacional. Mas sempre existiu uma dúvida no mundo empresarial, né, sobre a real participação da fundação. Ela era muito voltada para dentro. E quando eu entrei, eu falei assim, olha, vamos mostrar por que a gente mostrar a nossa cara? Tá? Então, consegui fazer alguns convênios, tá? E 2 deles me chamaram muita atenção. Um primeiro com o Banrisul, para a gente ajudar o Banrisul a fazer monitoramento de dados que pudesse auxiliar, inclusive, na interpretação da economia gaúcha, nos ciclos, porque o Rio Grande do Sul tinha uma exposição de crédito, ainda tem, maior ao Rio Grande do Sul que em outros lugares. E a segunda foi o Tribunal de Contas do Estado. Naquele momento, em 2016, nós viemos com as ideias de Big Data, de mineração de dados, trabalhar com Machine Learning e criar todo um ambiente que pudesse fazer essa junção da parte da fiscalização da Procuradoria-Geral do Estado junto às empresas, para dar produtividade a todos os advogados, aos promotores e tudo. Isso foi um trabalho muito legal. Naquele momento eu percebi, a gente pode fazer muita diferença, sem ficar apenas apontando dados, mas participando com a competência dos profissionais ali dentro na solução, criando a solução para esses problemas que nos afetam. Legal, então você incentivou durante a sua gestão a criar esse ambiente de debates. Eu ficava mais tempo fora do que dentro. Né? Eu visitava todos os deputados estaduais, visitava os deputados federais, as entidades de classe, tentava levar a entidade para não ser só a produção de um número voltado à apresentação para o governador. Sim. Né? Para que a sociedade percebesse a importância do mundo da estatística. É claro, eu sou viesado para falar, porque eu adoro trabalhar com dados, mas o Rio Grande do Sul, fora da FEA, precisava entender essa importância. Eu, particularmente, tive sucesso, interrompi a minha presença 2 anos depois, eu fui fazer o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, mas eu deixei bons amigos, né? Vários, inclusive, saíram da entidade para o setor privado, Banco Central, a Agibank, outros continuaram no Estado, mas foi muito positivo. E qual foi, então, a influência, os resultados, se você consegue apontar para a gente, durante aquele cenário de crise fiscal que vivia o Rio Grande do Sul? Olha, o convencimento, trazer luz para a discussão, tá? Que é uma coisa que eu percebi que eu acho que ainda está falho. Muitas leis, muitas regras que surgem no ambiente legislativo, que é o local certo para que isso seja debatido, elas não levam em conta os impactos econômicos e sociais. Tá? Nós vamos criar uma lei para dar uma concessão aqui de uma estrada. Quem vai ser impactado? Quanto custa isso? Qual é o melhor contrato? O que vai movimentar do ponto de vista econômico a região que vai ser impactada? Uma construção ou uma concessão? Isso tudo eu ainda sinto falta, porque a gente debate sempre sobre os direitos, as concessões, sem se preocupar de onde vai sair o recurso. Não é algo apenas do Rio Grande do Sul. Se tu for em qualquer lugar que cria leis estaduais ou até no governo federal, existe uma certa ausência de, ok, isso é importante. Vamos trazer a realidade, quem vai ser impactado, quem paga a conta, quanto vai custar isso? E realmente a sociedade gostaria de ver, ou seja, trazer aquela legislação antes da aprovação, não criar, a população tem o direito de opinar, não. A gente tem que influenciar ela, dizer o seguinte, olha, isso aqui é o impacto que isso vai causar, o que tu acha disso? Nesse caso, as audiências públicas são interessantes? Muitas vezes isoladas, as pessoas não têm tempo, muitas vezes com discussões acaloradas e ideológicas que não servem ao ponto. Sim. Então, a presença de instituições como era da FEA, a ideia era trazer essa parte técnica, livre de ideologia, livre de qualquer preferência partidária, para a discussão. Se a gente estivesse fazendo isso há mais tempo, eu tenho absoluta certeza que muitas regras que foram criadas, cria isso aí, quem paga a conta? Não sei, bota aí. Teriam sido evitadas. E a gente talvez tivesse um problema menor hoje a ser enfrentado. Vamos falar um pouquinho sobre o salário mínimo regional implantado de 2014 a 2015. Como você avalia hoje essa política como um instrumento de desenvolvimento econômico? Olha, eu sou cético. Tá? Por quê? Porque se a introdução de salário mínimo, seja nacional ou regional, resolvesse o problema da desigualdade e pobreza, era muito fácil, tu não teria mais país pobre. Era só botar um salário mínimo em qualquer lugar do mundo. Então, aí tu já percebe, então a introdução
dessa métrica mínima não é para resolver o problema da desigualdade. Não funciona, porque se tu quer isso, isoladamente, então não teria país pobre. Vamos botar um salário mínimo em toda a África. Resolvemos o problema da pobreza da África? Não. Como que tu resolve isso? O salário mínimo da África é $1 por mês. E qualquer pessoa que ganha $1 por mês, acima de $1, é rico. Bom, então resolveu o problema da desigualdade. Sim. Então não é colocando no papel que tu vai... primeiro, não é colocando no papel que tu vai resolver um problema da vida real. Segundo, quando tu fala que eu vou criar um salário mínimo de R$2.000 para o Rio Grande do Sul, tu não está considerando realidades totalmente diferentes que existem entre os setores e os portes de empresa. Existe empresa que exporta, existe empresa que tem um funcionário, existe empresa que é indústria e tem aquela que é de serviço. Cada uma com a sua realidade. E tem empresas, e é verdade, se eu tomar como base o garçom do Rio Grande do Sul, ele vai ganhar a mesma coisa que ganha o garçom lá na cidade de São Paulo. Ou do Rio de Janeiro. Vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque aquelas localidades, a renda per capita é muito maior. Então a gente tem que considerar do ponto de vista relativo. Se eu for pagar o mesmo salário aqui, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir contratar ninguém porque a empresa... Ou nós vamos pagar uma comida muito cara. Não é a nossa realidade. Eu não consigo pagar no interior, lá do Rio Grande do Sul, o mesmo salário que eu pago, por exemplo, aqui em Porto Alegre, porque a renda per capita é muito maior, o custo de vida é muito maior. O salário mínimo e qualquer medida que tenha essa intenção de resolver o problema no papel, o objetivo final dela acaba sendo falho. Se fosse tão simples, nós estamos lá 10 anos com a ideia de salário mínimo. Resolveu o problema? Não resolveu. Não é por aí que a gente vai resolver. Deixa o mercado regular. Não é o papel, não é o valor que a gente coloca de salário que vai determinar o que aquela pessoa vai conseguir. E não é ganhar, é conseguir fazer. Ela tem que ser remunerada pelo exatamente aquilo que ela vale. Eu vou te dar um exemplo interessante. Eu estava terminando a minha obra e eu precisava contratar um instalador de ar-condicionado. Tá? Eu moro em Torres, né? Resolvi sair de Porto Alegre, fui morar em Torres, qualidade de vida, né? Fazer propaganda. Mas estou sempre em Porto Alegre, mas prefiro morar lá. Não porque Porto Alegre seja ruim. São preferências. E, o cara chegou para mim e falou assim, eu tenho agenda para daqui 40 dias. Aí eu, nossa. Marquei com ele para não perder a agenda e fui procurar outra pessoa. Não encontrei. Ele foi instalar 2 ar-condicionados, ele gastou 5 horas com um ajudante. O dinheiro que ele botou no bolso é mais do que tu imaginar de qualquer outro profissional, inclusive em Porto Alegre, poderia colocar por hora. Eu falei, caramba, esse cara está ganhando muito bem. Falta profissional. Então, a gente cai no equívoco de acreditar que é apenas o nível educacional que vai determinar o salário. Não, é a necessidade de uma sociedade. Do mercado. Do mercado. Eu estava num lugar que falta profissional que instala ar-condicionado e o cara ganha bem. Acabou. Poxa, não é o mínimo regional que vai determinar o quanto ele vai ganhar. Perfeito. No período que você foi economista-chefe da Fiergues, quais foram os principais desafios industriais apontados pelas sondagens e como elas evoluíram até hoje? Qual a tua percepção? Tem aquilo que nunca sai da agenda, né? A taxa de juros. Taxa de juros no Brasil, estruturalmente, se tu olhar uma média de 30 anos, ela é alta. Tá? A gente tem alguns ciclos de baixa, mas é momentâneo, aquela alegria que dura pouco. E a taxa de juros sempre foi apontada pelo industrial como um entrave. E por que ela é um entrave? Ora, o industrial muitas vezes pega dinheiro para poder movimentar a fábrica, para poder comprar a matéria-prima e rodar o processo. Ele precisa financiar a máquina, porque quando tu vai comprar uma máquina, nós estamos falando de coisas acima de 200 mil, 300 mil, e às vezes não tem o capital para isso. Então, preciso financiar. Com juro alto, obviamente essas coisas encarecem muito. Então, um dos grandes atrasos que existe, não só no setor industrial brasileiro, mas na nossa produtividade, nossa capacidade de produção, foi o juro alto. Então, esse era o primeiro problema. O segundo, que nunca saiu também da vice-liderança, ou sempre teve por ali, carga tributária elevada. E aí, quem está nos escutando ou assistindo, o que era talvez exclusivo, uma coisa só do setor produtivo, hoje está percebendo como pessoa física que, poxa, eu estou pagando imposto para caramba. É o custo Brasil. O custo Brasil. E aí, vamos fazer um parênteses. Algum problema de pagar muito tributo se tu visse uma rua segura? O retorno? O retorno.
como existe nos Estados Unidos e na Europa. Então não adianta a gente comparar a carga tributária com esses países e dizer, olha só, a carga tributária no Brasil é menor do que na OCDE, nos países desenvolvidos. Sim, mas tu me oferece educação, saúde, segurança que esses países oferecem? Eu posso andar numa estrada como na Alemanha a 250, 300 por hora e não pegar um buraco? Não. Então não quero pagar essa carga. Pô. Então, se eu estou tendo que pagar ao mesmo tempo o tributo e ter que pagar um segurança. Então, esse sempre foi, indiscutivelmente, e eu te digo o seguinte, a mudança da legislação tributária, que começou agora em 2026, de certa forma, a indústria, ela não é que ela é beneficiada, ela vai conseguir fazer uma coisa que não conseguia fazer antes, que é, dentro da cadeia produtiva, repassar o tributo que ela pagava. Tá? Mas aí fica sempre aquela dúvida, qual é o tamanho dessa alíquota que a gente ainda não definiu? Né? Vai ter que definir. Então, um desafio agora para, provavelmente, 2027. Tá? O terceiro, que é novo, tá? Que é falta de trabalhador qualificado ou falta de mão de obra. Às vezes oscilava ali com falta de demanda, não sei o quê, mas nos últimos 3, 4 anos, mesmo não estando mais na FIEGS, eu acompanho sempre esses indicadores, e não só a FIEGS, como da CNI e outras entidades, é falta de trabalhador. É uma preocupação recorrente já. E aí eu vou te dizer o seguinte, não é algo voltado só ao setor industrial. Em qualquer roda de pessoas, tá? Seja empresário ou alguém que está precisando fazer uma reforma em casa, ou alguém que vai lá arrumar o carro numa oficina, todo mundo reclamando de que não tem mão de obra. Aí tu vai te perguntar, o que está acontecendo com o Brasil? Sim, exatamente. E analisando esse cenário e as reformas estruturais, o que seria necessário para poder aumentar essa competitividade e evitar esses inúmeros problemas aí que você pontuou, 3, por exemplo? Se a gente pudesse colocar os papéis, né, para despachar, nós teríamos um montinho bem grande. Né? O Brasil, tu pode fechar o olho e escolher aonde tu quer mudar. Eu quero fazer uma reforma administrativa, nós vamos ter ganho de produtividade. Eu quero baixar tributos, nós vamos ter ganho de produtividade. Eu quero resolver o problema da violência. Vai melhorar a economia, porque os empresários vão investir, as pessoas vão circular, tu vai sair 11 horas da noite para poder jantar sem se preocupar que vão roubar teu celular. Vai melhorar a sociedade. Eu quero melhorar a qualificação das escolas, botar dinheiro. Ou seja, tem tanto problema para a gente resolver. Né? Nós estamos parados há 10, 15, 20 anos. O Brasil. Tá? O Rio Grande do Sul é uma fotografia 3x4 do que acontece com o Brasil. A gente não tem como fugir disso. Tá? Estamos parados com as reformas que são realmente importantes para o país. Não adianta só eu fazer uma reforma tributária e não mexer no gasto do governo. O governo continua dando reajustes altíssimos, o governo federal, pagando elevados salários, contamina inclusive as contas públicas dos estados, porque eles olham os juízes dos estados, os procuradores, eles olham os deputados, peraí, mas o cara lá está ganhando 40 mil, vamos botar aqui também, né? Enfim, por que não? Então, assim, o exemplo vem de cima. Então, a gente precisa de um combo, tá? E se tu perguntasse, ok, Igor, nós estamos sozinhos nisso? Não. A pandemia foi um evento muito interessante para exatamente mostrar quais países ou até regiões estavam caminhando assim com um telhado de vidro, sabe, andando meio desproporcional. Bastou a pandemia para mostrar dificuldades na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, todos os países desenvolvidos, inclusive nos países emergentes. O Brasil é a mesma coisa, não foi diferente. Problema de demografia? Todos os lugares. Problema de tributos altos e governo com déficit? Todos os lugares. Nós não estamos sozinhos. A Alemanha está se desindustrializando. Até um ponto para a gente discutir, se tu quiser, da redução da jornada de trabalho, a Alemanha está querendo rever. Exatamente esse ponto. Como é que eu vou reduzir a jornada se nós estamos perdendo trabalhadores? Ou seja, as empresas estão se mandando, estão indo embora. A economia está degringolando, nosso modelo não funciona mais. E de que forma esse fim da escala 6x1 pode afetar a gente aqui? Eu tenho uma tese assim como do salário mínimo. A gente tem que ver o seguinte, uma coisa é o governo dizer de cima para baixo, todo mundo vai trabalhar 4-3 agora. E outra coisa é dizer o seguinte, vocês têm liberdade de negociar. Eu acho que uma escala 4-3 ou 5-2 vai funcionar para todo mundo de maneira igual? Existe uma transformação que o Rio Grande do Sul precisa prestar muita atenção, que vai nos afetar
Eu falo, 10 anos hoje para esse tema de tecnologia é muito longo prazo. Mas nos próximos 10 anos, provavelmente, nós vamos estar aqui com um robô nos atendendo, e aí eu vou falar, pega um café para mim, por favor, ele vai sair, fazer um café. Fazendo entrevista. Então, assim, 10 anos é muito longo prazo, mas a inteligência artificial e a robotização, elas têm entrada garantida na indústria. É muito mais fácil robotizar a indústria e fazer uma fábrica funcionar 24/7. Qual que é a diferença do Brasil e do resto do mundo? O Brasil vai querer cobrar INSS do robô. Esse é o ponto. Mas isso, a escala 6x1 não tem como resolver. Não, é um robô que está fazendo. Agora, pensa uma farmácia. Como é que eu vou resolver a escala, se eu reduzir de ser para a pessoa o seguinte, tu não pode trabalhar mais de 6 horas por dia. Mas eu quero trabalhar. Mas tu tem que passar tempo com a tua família. Não, mas eu não estou afim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de vida. Não, tu não pode, tu está proibido. E se fizer um ajuste em carga horária, por exemplo? Faz, mas quem é melhor para escolher o quanto tu trabalha do que tu? Às vezes tu não quer ficar em casa, tu quer trabalhar, tu te acha melhor no trabalho, tu quer evoluir profissionalmente, qual é o problema? Nessa discussão das 6x1, a gente tem muita paixão e pouca análise técnica. E quando eu trago a realidade da Europa, se tu olhar lá, países que trabalham 35 horas, 40 horas, 38, vou voltar ao mesmo ponto de antes. Beleza, tu me dá os tributos e a qualidade de vida da Europa? As empresas vão ter a mesma facilidade logística, a mesma segurança jurídica que a Europa tem? Ou tu só quer me enfiar uma escala menor de trabalho achando que com isso tu está beneficiando uma parcela da população? Vamos aos números. Hoje o Brasil tem 50 milhões de pessoas que trabalham com CLT. De um total de 102. Significa dizer o quê? O resto não é trabalhador formal. É ou 30 milhões de empresários ou 28 milhões, 30 milhões de informais. A escala 6x1 não afeta o informal. Ele tem o poder de escolher que hora, onde e como ele quer trabalhar. De chinelo, de bermuda, de terno, ele escolhe. Esses 50 milhões que são trabalhadores CLT, somente 25 milhões trabalham mais de 40 horas. Então, Igor, tu está me dizendo o seguinte, a população brasileira, 220 milhões, 102 milhões estão trabalhando, desses 102, 50 têm carteira assinada, e desses 50 têm carteira assinada, só 25 milhões trabalham acima de 40 horas? Então, a gente quer olhar para os outros que não trabalham mais de 40 horas, como, por exemplo, 70% do setor público trabalha menos de 40 horas. Olhar para essa realidade e dizer o seguinte, tu aí no escritório, tá tudo bem contigo, então eu vou impor a mesma regra, as mesmas condições tua para a pessoa da farmácia, para a pessoa do hospital, para a pessoa do chão de fábrica. Não funciona. Vamos lá, médicos. Carga horária de um médico oscila entre 12 horas e 24 horas. Como é que eu vou fazer? E aí eu te pergunto, está sobrando médico? Como é que nós vamos fazer com essa turma? E os enfermeiros? Os enfermeiros fazem escalas das mais malucas. E se tu perguntar para o enfermeiro ou para o médico, muitos eles não são obrigados, eles querem trabalhar para fazer dinheiro. Então eu acho que a discussão da escala 6x1, eu não acho errado, a pessoa pode escolher quantas horas ela quiser trabalhar. A gente tem que dar liberdade de negociação e não fazer uma imposição. É diferente. Igor, mas a Europa pratica. A Europa é rica. Antes de praticar a redução da jornada, a Europa ficou rica. Nós ainda somos pobres. Perfeito. E tem muita gente que ganha pouco e que quer trabalhar mais. Verdade. Em um estudo que você conduziu sobre ciclos e indicadores antecedentes na indústria gaúcha, em 2013 você já apontava sinais antecipados de desaceleração industrial no Rio Grande do Sul. Quais foram as lições desse estudo e como elas ajudaram a compreender o desempenho industrial nesses últimos 10 anos? Explicando para quem está nos assistindo, são técnicas estatísticas e eu usei num capítulo da minha tese de doutorado essa técnica para poder antecipar movimentos da economia. Então, às vezes, tu olha, por exemplo, o mercado financeiro consegue antecipar o movimento da economia. Porque são um conjunto de analistas que estão debruçados sobre empresas, sobre todos os indicadores, e eles conseguem enxergar 6 meses, 8 meses antes. Mesma coisa a taxa de juros. Tu corta a taxa de juros hoje, tu pensa, a economia vai crescer. Calma, vai demorar um pouco.
Então, quando tu corta hoje, tu já sabe que daqui 6 meses, 8 meses, a economia vai reagir. Funciona assim então a indústria também. Quando tu começa a ver alguns indicadores relacionados à contratação, à compra de matéria-prima, ou seja, a indústria de papel e papelão, quando começa a produzir mais, é embalagem. E aí tu pensa o seguinte, olha, vai embalar o quê? Algo que a indústria está encomendando. Então, algumas técnicas estatísticas ajudam a gente a entender o cenário econômico, seja macro ou regional e setorial. E aí, nesse momento, eu falei assim, poxa, vamos tentar avaliar o que vai acontecer com a indústria gaúcha nos próximos anos. 2013, né, ainda era um período que o Brasil estava desacelerando, mas todo mundo acreditava que era um cenário de muito crescimento ainda. Eu já batia numa tecla, inclusive em 2014 eu falava que a gente ia entrar em recessão e ninguém acreditava, e entramos em 2015. Final de 2015 entramos, mas por essa técnica mostrava exatamente isso. E eu acho que o aprendizado maior sobre tudo as informações estão nos dados. Puxa, mas pensa, isso era há 13 anos, 14 anos atrás. Hoje, com a facilidade que a gente tem e a profusão de informações, um analista, um economista que dizer, pois é, não dava para ver, é feio, está tudo aí. Né? E outra, com a inteligência artificial é o teu melhor assessor. Se tu não entendeu muito bem como aplicar a técnica, pergunta para a inteligência artificial que ela vai te ajudar. Sim, então hoje você tem muito mais previsibilidade. Muito mais. E está muito mais fácil. O que eu fazia, quando eu trabalhava na FIEGS, a gente tinha um departamento, então eu era o coordenador e tinha ali mais 2 ou 3 assessores com mestrado e o resto era estagiários. Enfim, eram 8 pessoas. Não falando que há 18 anos atrás, hoje eu faço mais do que eu fazia lá sozinho, usando o quê? O meu agente de inteligência artificial para produzir para mim, programando e tudo. Eu faço o que 8 pessoas faziam. Tu vai dizer, Igor, vai desempregar então? Vai. Já está. Já está. E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Por isso que eu te disse, um setor que vai sair disso, talvez até fortalecido, é a indústria, porque ela consegue fazer a substituição. Mas a gente precisa prestar muita atenção, tá? Porque não são os trabalhadores de baixa renda que vão ser muito afetados, não. Sim. É o pessoal com skill um pouco mais elevado. Em análises recentes de ciclos econômicos latino-americanos, outro tema dos seus estudos, há padrões que podem nos orientar sobre ações para que o Estado se reestruture economicamente? Sim, essa investigação era, naquela data, todo mundo achava que Brasília era Buenos Aires, né? O investidor estrangeiro olhava a América do Sul como uma só, olhava a Argentina, olha, muitos anos atrás, dizia, poxa, Buenos Aires, o Brasil é a mesma coisa. Engraçado, né? Hoje a gente está pedindo, avalia eu igual Buenos Aires, né? Não me avalia diferente, porque lá está melhor. Mas nesse período, era muito fácil tu identificar como alguns países caminhavam em conjunto. Tá? Tu trazendo isso para a nossa realidade, por que vale a pena tu identificar as economias regionais dentro de um cenário macro? Porque, dependendo de como for a composição do crescimento do Brasil, como eu te disse, é uma fotografia 3x4, como for essa composição, nós podemos crescer mais a agricultura ou a indústria. Tudo depende de como se comporta o Brasil. E como a gente tem, do nosso lado, outros estados que são fornecedores e compradores de muitos insumos, tu entender essa dinâmica conjunta entre eles. O nosso maior ladrão de mão de obra é Santa Catarina. Nosso maior ladrão de empresas está do nosso lado. A gente precisa compreender como as economias também ao nosso redor estão se comportando. Existe uma relação muito próxima do ponto de vista socioeconômico. Sim. E o agronegócio sempre foi fundamental na recuperação e na manutenção econômica do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, porém, essa riqueza vem sendo corroída. Qual seria o melhor caminho a seguir a partir de agora? A primeira coisa, a gente tem que entender que algumas culturas a gente está realmente fora da competitividade. Tem 3 safras no centro do Brasil e aqui a gente de milho, por exemplo. A gente não tem uma competição que o Centro-Oeste tem. Não quer dizer que a gente não produz. Produzimos, mas se tu olhar agora que a gente está fazendo etanol de milho, que todo mundo diz que ele é mais competitivo e mais barato de produzir, até porque o bagaço do milho paga toda a conta da produção. Ou seja, praticamente o álcool produzido com milho sai de graça. Né? Qual é a nossa competitividade para estar junto aí? Muito menor do que o Centro-Oeste, que tem as 3 safras. Como é que eu vou olhar a soja? A gente tem produção de soja, bastante soja, somos fortes, mas se tu olhar como evoluiu Mato Grosso do Sul e Goiás, que tem planícies e, enfim, é uma terra muito diferente da nossa,
Não quer dizer que a gente não vai produzir, mas essa competitividade está muito forte lá. Gado, a mesma coisa. Então, quando tu olha a matriz do agro do Rio Grande do Sul, que ainda preserva durante muitas décadas arroz, milho, soja, uma posição também forte de feijão, o gado já foi importante, né? Não é tão mais. Quando tu olha que a gente teve essa manutenção, isso aí é com muito louvor, porque é difícil. É só com produtividade. E a gente conseguiu. Se tu olhar como foi a produtividade do arroz, com queda de área e produzindo mais. A mesma coisa está acontecendo com a soja, só que tem limites. Né? Tanto a produtividade também tem limites. E como é que a gente vence a questão do agro no Rio Grande do Sul? Aí entra a questão social. Devido à nossa colonização italiana, alemã, polonesa e tudo mais, essas famílias trouxeram algumas características de produção do agro que outros estados não têm. Não é só da uva, nós estamos falando do leite. Os queijos que são produzidos aqui, os queijos muito melhores, e todos os demais outros derivados que a gente tem disso. Então, é como se eu dissesse para ti, a gente investir nessa segunda camada do agro, ela tem um valor agregado muito grande. Nós só corremos um risco com o acordo Mercosul-União Europeia, porque são produtos que concorrem também com o que a Europa produz com muita qualidade. Por exemplo, um queijo europeu. Se cair aqui no Brasil um queijo europeu, dificilmente a gente consegue concorrer com a qualidade, e se ele cai com preço muito baixo, nossa, fica mais difícil ainda. Então, o medo que eles tinham lá, na verdade, não se justifica em relação ao medo que a gente tem aqui dessa segunda ordem, eu chamo de segunda ordem, segunda camada de produção, que ela é mais qualificada. E tu pega talvez o interior do Paraná, o interior de Santa Catarina, que também teria essa colonização e a capacidade de produzir isso, né? Tirando o Rio Grande do Sul e esses outros dois do Sul, outros estados não têm essa cultura de produção. Perfeito. Como empresário e investidor, quais setores do Rio Grande do Sul você veria com maior potencial de crescimento diante de todas essas mudanças demográficas, falta de mão de obra e de crise também no agronegócio? Bom, vamos falar da indústria. Existe uma indústria no Brasil, e não é só Rio Grande do Sul, tá? Que é destaque. Indústria de alimentos. Quando eu falo indústria de alimentos, está desde a parte que eu faço óleo de soja até a carne processada, ou seja, passa por açúcar. Seja, indústria de alimentos. Eu pego o grão, eu pego o boi e transformo aquilo em outros produtos. Então, é toda uma indústria do fumo. Então, você pode ter a folha do fumo ou a produção de outro derivado. Então, a indústria, ela agrega, é muito importante. Ela, no Rio Grande do Sul, ela não perdeu participação, assim como em qualquer... Quando tu abre a matriz industrial dos Estados Unidos, quando tu abre da Europa, diversos segmentos vão perdendo espaço. Por exemplo, a Itália perdeu espaço com calçado, porque ficou caro produzir. Mas tu olha a indústria de alimentos, não a produção de grão básico, falando a indústria, ela se mantém. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, nós também temos essa característica. Aí não é só Brasil e Rio Grande do Sul. Indo um pouco mais adiante, celulose e papel. Tá? Claro, nós estamos tendo investimento. Agora, se tu olhar os investimentos da Aracruz e uma outra empresa que estão fazendo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é gigantesco. Mas o Rio Grande do Sul tem uma posição estratégica muito boa em relação a isso. Então, celulose e papel, o Brasil como um todo é extremamente competitivo. Tu não tem noção, assim, não tem país no mundo que bate o Brasil, não só no ciclo de produção da árvore, como no custo de processamento final para exportação. Nós somos extremamente competitivos. Então, se tem algo que a Europa deveria temer, o resto do mundo, é o nosso celulose e papel. E o Rio Grande do Sul está posicionado nisso. Esse é um setor voltado para exportação, gera uma cadeia produtiva com muita renda. Pensa em cada motorista de caminhão, cada um que está cuidando daquela árvore, fazendo corte, olhando a maquininha. É todo um ciclo. Todo um ciclo. Tá? E é quase tudo para exportação. Descendo um pouco mais, a indústria de petróleo e derivados. Tá? O terceiro segmento que eu chamaria de destaque. A indústria de petróleo e derivados, a gente precisa passar para mais uma reformulação. Nós estamos patinando com refap, a gente sempre fala de ter os derivados plásticos, né, ligação com a indústria química, ou seja, está faltando um pouco disso que, se sair do papel, eu gostaria de ver sair o porto, que estão falando ali em Arroio do Sal, né? Isso pode dar um gás para nós nesse segmento, mas ele praticamente tem se mantido com a mesma composição nas últimas 2 ou 3 décadas. E aí entramos no metal mecânico. Tá? Eu tenho medo do metal mecânico. Por quê? Ele é muito forte, competitivo, tá? Mas antigamente o nosso competidor mais próximo era São Paulo. Agora é Santa Catarina, Joinville.
metal mecânico de Joinville cresceu muito, está perto do porto, tem ganhos logísticos e é uma região muito mais fácil e conectada com tanto para baixo quanto para cima, com muita oferta de mão de obra, enfim. E o nosso metal mecânico que pega Porto Alegre e Serra, ele tem um problema logístico muito grande. Então, se tem algo que a gente precisa fazer, e são várias coisas, mas uma que a gente precisa fazer muito forte em relação ao metal mecânico, e eu pego desde metalurgia até produção de veículos, tá? A gente chama de KINAI, que é o cadastro que existe das empresas, da 24 até a 30, tá? São 7, logística. A gente precisa reduzir os custos de logística. Não faz sentido eu trazer bobinas e insumo de São Paulo, produzindo no Rio Grande do Sul, para depois ter que exportar ou mandar lá para o Paraná. É muito caro, isso não se sustenta. Então, eu vejo o metal mecânico primeiro como esse grande desafio. Tá? É um setor forte, um grande desafio. E encerrando aqui a nossa parte industrial, é algo que me surpreende muito, é a sobrevivência do setor de imóveis. Porque, em tese, o setor de imóveis, como ele emprega muitas pessoas, né, e é natural, quando tu pega uma região, tu quer ficar rico, tu quer uma região rica, os salários são altos. Então, indústria que depende de salário vai ter que pagar salário alto, então ela não sobrevive. Por isso que muitas indústrias foram para a China, para o Vietnã. Por que a indústria de calçado? A indústria de calçado emprega muitas pessoas. Então, o calçado, como ele é um produto com custo final baixo, o salário tem que pesar pouco, senão não é competitivo. Senão eu vou ter que cobrar R$2.000 um tênis. Sim. Não vai vender. Então, se eu tenho uma região que o salário é alto, a região é rica, eu não consigo produzir calçado. Aí onde eu vou produzir? Nas regiões que pagam salários menores. A Costa Rica, um pedaço no Nordeste, enfim. Então, o setor moveleiro, ele me surpreende. Aí, quando tu vai olhar as empresas, a composição, é impressionante. 2 fatores que aconteceu também com o sapato. O primeiro é o design. Né? Quando tu olha os móveis que são feitos, os designs que são feitos, nós temos empresas aqui em Nova York, Sim. Né? Como a Florence. Tem um valor agregado. Um valor agregado muito grande. Tá? E a tecnologia que eles usam. Visita uma fábrica na Serra e é impressionante, são várias, né? Mas pega uma, seleciona uma de tamanho de porte médio e aí tu vai falar assim, meu Deus, você é mais limpo que a minha casa, mais organizado, sinalizado, um negócio impressionante. Então, é um setor que me surpreende. Que resiste. Resiste ainda. Vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio e de que forma instrumentos estatísticos podem antecipar ou reduzir grandes efeitos de eventos climáticos, por exemplo, que afetam diretamente sobre a economia do Rio Grande do Sul. Bom, previsão, né? A gente sempre não tem aquele cara, o Cleo Kuhn, né, que fazia previsão e todo mundo diz, ele diz que vai chover, então não vai chover e tal. A previsão do clima sempre foi muito complicada. Ela está cada vez mais assertiva e com uma antecipação grande. Então, assim, eventos como aconteceu com as enchentes, tá, que são únicos, eu acredito muito mais em falha humana, do tipo não dar bola ou não querer. A gente não tem instrumentos de monitoramento mais frequente, tá? Deveria se ter. Assim como, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos monitoram terremotos com uma frequência todo dia. A gente deveria estar fazendo monitoramento de clima com mais acurácia, sabe? Porque o Rio Grande do Sul, diferente do Centro-Oeste, diferente do Sudeste, talvez Minas Gerais sofra um pouco mais com isso, por questões das regiões serranas. Está sofrendo agora. Está sofrendo, né? Nossa topografia, nosso estilo de relevo impõe para todos nós que exista um monitoramento de clima mais constante. Tá? Vamos lá. Boa parte dos custos da enchente foi porque o setor público deixou as pessoas instalarem casas, fazer estradas ou fazer coisas que provavelmente não era o local para se fazer. Era passagem de rio, enfim, aí não dá. Então está faltando um pouco desse ordenamento, dessa fiscalização. Chegar a dizer, olha aqui, tu não pode fazer essa casa a 2, 3 metros desse rio aqui. Vai cair esse barranco, vai levar a tua casa junto, não sei o quê, basta o rio subir um pouquinho. Eu acho que a gente falhou nos últimos anos. Talvez a gente não queira mexer nisso porque é impopular. Sim. Sabe? Mas precisa. O Japão faz. Olha a topografia do Japão. E dificilmente eles têm. Claro que acontece, mas dificilmente eles têm essas catástrofes. Então, esse monitoramento para nós ele é fundamental. Não só do ponto de vista da economia,
mas do ponto de vista social também. E a previsibilidade da estiagem, por exemplo, também ajuda muito. Eu estou falando são as duas pontas, claro. Eu até brincava, né? Um governador vai pegar uma seca em cada ciclo dele. Mas às vezes acontece que não. Né? Quando eu estive no governo do Sartori, né, ele tinha passado por uma seca, eu falei assim, agora tu está tranquilo. Né? Mas ele acabou pegando uma, acho que no final. É muito imprevisível. Tá? Mas se tem algo que vai acontecer são oscilações climáticas. E nós aqui estamos propensos a ter algumas coisas muito mais pronunciadas do que a média de outras regiões. E engraçado porque essas oscilações elas não ocorrem no estado inteiro. Porque tu pega o estado, nós temos aqui o litoral, nós temos uma parte serra muito complicada e nós temos uma planície. Ou seja, nós temos uma composição e não é todas as áreas que vão sofrer por igual. Né? Então, acho que uma qualificação maior tinha que ter em relação a esse monitoramento do clima. Perfeito. Um dos temas dos seus estudos também é o uso da IA na gestão financeira, algo que você pesquisou muito antes da IA ser presente na sociedade como é atualmente. O que essa ferramenta já fez e ainda poderá fazer na área financeira? Existem 3 áreas que eles apontam que já estão em curso, que é ter uma combinação entre tecnologia e aplicação. Então, tem áreas que essa tecnologia vai entrar muito pouco. Não é que não vai entrar muito pouco. Como, por exemplo, construção civil. Claro que vai entrar, mas é muito pouco. E ela está sendo usada? Muito pouquinho. Então, existe ainda um potencial de uso. Agora, tem 3 áreas que a tecnologia vai praticamente preencher tudo, não é 100%, e ela está com muito uso. Primeira delas, que é a parte de meio de gestão, a parte administrativa. Sim. Por exemplo, a questão de secretariados, a questão de elaboração de relatórios, o estagiário vai sumir, entendeu? Vai ser um problema isso, porque por que tu vai contratar um estagiário? Talvez um estagiário para fazer prompts para ti, para trabalhar a IA para ajudar. Tá? Setor financeiro, que é o que eu atuo também, e a parte de saúde e educação. Tá? Vai sumir o professor, ele vai ter funções totalmente diferentes do que é hoje. Tá? E do que foi lá atrás com o GIS. Eu dei aula durante muitos anos, eu parei de dar aula por um problema do joelho. Eu sempre dava aula em pé. Sim. E eu não sei como vocês mulheres conseguem usar salto. Eu ia dar aula, saía do trabalho, ia dar aula de terno, então eu estava usando sapato. E os sapatos, normalmente de homem, é um salto pequenininho, né? Mas estourou meu joelho. Não consegui. Mas, o professor do futuro provavelmente não vai precisar fazer isso. Né? Vão ser outras tecnologias. Então, vai ter uma penetração grande. No mercado financeiro, tem duas vertentes disso, que é a digitalização. Tá? Então, barateamento dos custos de transação de crédito, principalmente de crédito, de títulos, movimentação de papéis, investimento em ações, vai baratear muito. É só tu olhar que um dos primeiros movimentos de desenvolvimento de maquinário, o que ele fez? Acabou com a Bolsa de Valores, né? Qualquer filmezinho da década de 90 mostra aquelas pessoas gritando no telefone com papel e tal. Aquela era a Bolsa de Valores. Onde é a Bolsa de Valores hoje? Está na tua tela, em qualquer lugar do celular, onde tu quiser. E o outro foi o setor bancário. Né? Quanto tempo tu não vai em banco? Quem está nos discussões, tu reclamava muito de fila de banco. Eu não vou em banco, não sei a última vez, que eu não me lembro. E quando é necessário ir, é um transtorno. Pois é. O setor financeiro, ele adota isso com mais facilidade. Essa é a primeira que eu te falei. A segunda é na gestão. Então, tu vai ter robôs que vão fazer a gestão do teu patrimônio. Já é uma realidade em vários países, no Brasil também. Está engatinhando, mas se acostume com isso. É um gestor que vai te entrevistar, acessar a tua conta e vai fazer investimentos e sacar para ti. É ele que vai fazer a tua gestão, não vai ser uma pessoa. Claro, vai ter uma empresa por trás, vai ter alguém que vai se responsabilizar e tal, que esse talvez seja um dos grandes problemas da introdução de uma criptomoeda. Né? Como tu comentou, em 2016 eu fui sócio de uma mineradora de criptomoeda, a gente minerava Bitcoin também. Depois eu saí da sociedade, se for lá nos Estados Unidos, porque eu fui fazer o pós-doutorado em inteligência artificial. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu saí da sociedade, mas eu disse assim, sabe por que é um problema? Porque se tu quiser manter a tua criptomoeda no teu bolso, né, a gente diz na cold wallet, né, que seria um bolso frio, não seria no sistema, tu tira do sistema para ninguém roubar, guarda num pendrive comigo.
tu não pode esquecer a senha. Se tu esquecer a senha, não tem gerente que vai te lembrar, não. Uma das questões da criptomoeda, principalmente o Bitcoin, é que a responsabilidade é toda sua. E no setor financeiro, não. Tu liga para o banco resolve o teu problema. O meu cartão, clonaram o meu cartão. Roubaram meu Bitcoin. Te vira. Olha, clonaram o meu cartão. Te dou um novo e te devolvo o dinheiro. Né? Então, essa conversa e essa transição vai ser difícil por isso, porque é muito fácil, né, tu ter alguém para cuidar para ti. Tá? Então, o setor financeiro vai criar robozinhos para cuidar cada vez melhor. Vai ter o robozinho da Daiane que vai cuidar do dinheiro dela. Personalizado para ela, porque ela é casada, tem tantos filhos, a formação dela é essa, a renda dela é essa, as necessidades são essas, que vai ser diferente do Igor. Então, vai ter um outro robozinho cuidando para mim. Mas na criptomoeda tu não consegue. Tu é o responsável. Então, a adoção vai ser muito mais difícil, principalmente por isso. Vamos falar do momento atual, da adoção de IA pelas empresas gaúchas. Como é que você avalia? A adoção, às vezes as pessoas se confundem com a adoção de IA pela robotização. Isso é uma parte. Tá? Eu tenho o robozinho, eu até visitei uma das fábricas, umas grandes fábricas que tem no Brasil, que está em Carlos Barbosa, da Tramontina, conversando com o presidente lá, então ele dizendo, nós estamos com um projeto de robotização. Mas robotização não é só IA, é um monte de outras coisas. Tá? E vai fazer o quê? Vai fazer tudo. Já tem na China. Então, IA não vai ser só isso. IA é planejamento. Tá? Tu vai ter um conselho de administração da empresa e tu vai precisar de alguns cargos de gestão para fazer. Gestão de compra. Não vai ter uma equipe. A equipe do cara vai ser os agentes. Eu tenho um agente que negocia preço. Eu tenho um agente que fecha logística. Eu tenho um agente que negocia venda. Eu tenho um agente para gestão financeira da minha empresa. Eu tenho um agente de recursos humanos. Depois, alguém precisa trazer isso para o conselho para fazer as decisões. Mas a IA, ela não é algo que tu possa imaginar o seguinte, eu vou botar a IA na minha empresa de cima a baixo. Não. Os modelos são diferentes, a necessidade de cada departamento é uma. Tu precisa construir um modelo específico de inteligência artificial para o RH. Por quê? Porque ali dentro eu vou ter necessidades muito diferentes do setor financeiro da empresa e muito diferentes do departamento de compras. Então, o desafio das empresas é entender exatamente isso, procurar os profissionais que vão desenvolver especificamente para cada departamento a sua necessidade de IA. A adoção no Rio Grande do Sul ela está acontecendo sim, uma escala maior nas grandes empresas, o que é o natural. Mas eu não tenho dúvida, é uma questão de tempo. É difícil de mencionar para ti quanto, tá? Até porque está ficando cada vez mais fácil. Né? A segunda etapa da IA, que a primeira foi aquela de conversar. Faz isso para mim, olha só, eu queria fazer tal coisa, como funciona? Agora está numa etapa seguinte, tu diz para ela o que fazer, ela entra no teu computador, acessa o teu drive, acessa o teu e-mail, acessa os bancos de dados da empresa e ela faz. Então ela pegou autonomia, antes ela só te respondia, agora ela pegou autonomia para entrar na tua vida e fazer para ti. Ela entrou na autonomia para Daiane, tu quer viajar, tu quer ir para Brasília? Deixa para mim, quanto tu menos esperar, já está com a passagem comprada, já caiu da tua conta, ela já pagou. É isso que está acontecendo agora. Então, para mim, o maior desafio para as empresas nesses departamentos que eu te disse, será que o gerente de RH está pronto para isso? Ele está treinado? Ele sabe como funciona? Será que o cara de compras sabe? Porque a transformação está vindo muito rápido. É mais, então, preparação do que investimento. Preparação do que investimento, porque o investimento ele cai muito rápido, é impressionante. O que era algo que tu pensava, eu preciso. Quando eu voltei em 2018 para o Brasil, eu peguei uma Bíblia para pregar na praça falando sobre IA. Ninguém me dava bola. Eu larguei de mão. Né? Fazer outras coisas. Era isso, eu estava falando, ninguém dava bola, tal, não fechava negócio. Tá, então deixa para lá. E aí, 3 anos depois, o negócio começou a virar, né? Mas hoje eu digo para ti o seguinte, o maior desafio é a gente treinar as pessoas de como usar essas ferramentas. E não é fazer só prompt, não. É porque elas podem fazer tanta coisa e como é que eu tiro o melhor delas? Então, eu fiz um trabalho de mapeamento para uma grande empresa, a SLC, de como que ela poderia fazer a implementação de IA especificamente para controle de pragas, de uma determinada cultura. Aí eu fiz o mapeamento. Eu me lembro que eram 8 fases e eram 8 modelos de IA diferentes. Para tu ver, era só para controlar a praga, mas tinha um que era modelo de IA para fotografia,
tinha o outro que era para investigação biológica, não sei o quê, eram 8 diferentes. Então, só para entender, é complexo? É, mas tu tem que entender do modo de vista sistêmico, tu não precisa entender a programação. Então, o desafio nosso, o desafio das empresas, não só industriais, é compreender do ponto de vista sistêmico como fica construído cada departamento desse. Perfeito. Eu recebi aqui Igor Moraes na nossa conversa, na nossa colaboração com o Cenário de Amanhã. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos, os próximos 10 anos aí são desafiadores, como eu te disse. Nós vamos fazer daqui 10 anos outro, tá? Vamos. E vamos discutir, falar assim, nossa, como mudou a sociedade e a economia nesses 10 anos. A velocidade vai ser muito grande. Ótimo. Obrigada. É justamente isso, a nossa intenção é refletir sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do Cenário de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande do Sul, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos em formato impresso e digital, trazendo análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima.